Bom, boa noite. Agradecemos, então, a presença de todos nesse terceiro e penúltimo encontro da Oficina de Inovação e Propriedade Intelectual, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, PROFINIT. Esse encontro ele será gravado para posterior disponibilização nos canais do YouTube do PROFINIT e da Videoteca do Integra. As presenças, a gente disponibilizou um formulário, né, no chat. Ao longo da apresentação, a gente vai ficar reativando esse formulário, e é importante que seja preenchido com o nome completo, para fins de certificado depois. As perguntas, né, ou comentários podem ser feitas direto pelo chat do Meet, assim como no último encontro, e serão respondidas ao longo da apresentação. Então, nesse encontro, o tema será negociação, licenciamento e transferência de tecnologia. Então, a tecnologia, por si só, ela é um conceito que não tem, né? Existem muitos conceitos de tecnologia por diversos autores. Mas, em relação à transferência de tecnologia, ela pode ser considerada, então, um processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades, procedimentos aplicáveis aos problemas de produção são transferidos, então, por uma transação de caráter econômico, que pode gerar vantagens financeiras ou não, de uma organização para outra, ampliando, então, a capacidade de inovação da organização receptora. Então, essa organização receptora, ela, inclusive, pode promover maiores adaptações, né, nessa tecnologia, promovendo cada vez mais a inovação. Então, sempre que haja um intercâmbio ou uma transmissão de conhecimentos técnicos entre dois ou mais sujeitos, estaremos, então, diante de uma operação de transferência de tecnologia. Importante destacar que o conhecimento, né, que é uma questão mais ampla, que é a tecnologia, então, tanto o conhecimento como o know-how, que é o modo de fazer, né, ele e a tecnologia, eles podem ser transferidos e, com isso, gerar impactos sociais, econômicos e culturais. E por que transferir, né, essas tecnologias é importante? Então, pensando no lado das universidades e nos institutos federais, então, a transferência de tecnologia, ela tende a viabilizar uma aplicação prática dos resultados das pesquisas, gerando, então, um valor para a sociedade, então, ela se transforma, né, no conceito de inovação. Ela também otimiza as linhas de pesquisa para que resultem em novas tecnologias. Então, desde o início da pesquisa, ela já é toda direcionada, né, conforme as demandas do mercado. Ela também permite que sejam amortizados aqueles custos do desenvolvimento da tecnologia. Então, com a transferência da tecnologia, as universidades, institutos federais passam a obter, né, rendimentos a partir de royalties das vendas, né, da comercialização, da exploração econômica dessa tecnologia desenvolvida. Também ela proporciona o acesso estratégico às informações de mercado e também permite que as universidades possam, então, atingir novos mercados, principalmente internacionais, né? Então, como a universidade não é, né, uma empresa que vende seus produtos, é importante ter essa relação de transferência de tecnologia para que ela possa, né, oferir, então, rendimentos a partir disso. Também, a transferência de tecnologia promove, então, uma obtenção de rentabilidade de tecnologias, às vezes, não mais exploradas pela universidade, né, ou Instituto Federal, e também ela é utilizada para melhoramentos desenvolvidos pelo adquirente. Então, a tecnologia adquirida pode ser cada vez mais aperfeiçoada, né, pelo adquirente. Além disso, para as universidades, então, essas relações de transferência de tecnologia, que muitas vezes podem ser estabelecidas a partir de projetos de desenvolvimento em conjunto, né, elas proporcionam, então, melhorias na infraestrutura dos laboratórios e demais ambientes de inovação dessas instituições, né, de ensino. Também promovem uma conexão dos estudantes com oportunidades de carreira nessas empresas parceiras, né, então isso promove também o estímulo a uma vivência industrial e ao empreendedorismo já na academia. Também permite um acesso a equipamentos, infraestrutura de produção, de pesquisa e de recursos financeiros para além do que está disponível na instituição de ensino superior.
e permite também que o pesquisador, né, ele tenha um reconhecimento profissional e obtenha também ganhos adicionais com um percentual de royalties oferidos pela exploração da tecnologia. Então, a própria lei de inovação, ela já prevê, né, uma participação do criador, sendo essa de no mínimo 5 e no máximo 1/3 nos ganhos econômicos oferidos pela ICT com a exploração da tecnologia. Então, no caso do IFRS, a política de inovação, ela determina o percentual máximo, né, aquele 1/3 ali dos ganhos econômicos aos criadores, né, aos seus pesquisadores que desenvolvam tecnologias que venham a ser exploradas comercialmente posteriormente. Também, pensando no lado das empresas, né, como a transferência de tecnologia, ela tem que ser vista como um ganha-ganha, então ela tem que trazer benefícios para os dois lados, né, então, para o lado das empresas, ela permite, então, um acesso a conhecimentos, a pesquisadores, especialistas, além de contato com alunos da graduação, mestrado e doutorado, então, isso permite que depois, no futuro, ela possa ter um recrutamento e seleção de pessoas mais qualificadas, né, para a sua empresa. Ela também possibilita que se tenha acesso a laboratórios e equipamentos de alto nível tecnológico, que muitas vezes são inviáveis, né, economicamente para empresas, caso elas pensem em fazer um desenvolvimento interno na empresa, então, por isso, acaba sendo atrativo utilizar esses recursos das universidades, né, das ICTs, e também permite um acesso a recursos e benefícios através de linhas de fomento à pesquisa, que muitas vezes os editais, eles dispõem, né, que tem que ter uma interação entre a empresa com uma instituição, né, de ciência e tecnologia, para se conseguir, né, esses benefícios. Então, além disso, a transferência de tecnologia permite, então, uma economia de custos para viabilizar as inovações das empresas. Então, ela não precisa, né, ter uma estrutura para o desenvolvimento da tecnologia, ela pode obter essa tecnologia a partir de licenciamento, né, e ela também permite, então, que a obtenção da tecnologia, uma obtenção de tecnologia já testada, já comprovada e de forma imediata. Então, isso evita também todo um risco de fracasso, né, risco de insucesso dessa tecnologia quando aplicada, né, no mercado, e também permite o incremento das inovações de produto e processo, que podem possibilitar o acesso a novos mercados e ganhos em produtividade da empresa. Bom, além de muitas dessas vantagens não financeiras, também existem vantagens financeiras a partir da transferência de tecnologia. Então, elas são caracterizadas principalmente pelos royalties, que são definidos como um percentual a ser pago pelo licenciado ou licenciador sobre a venda da tecnologia. E esse percentual ele pode ser aplicado tanto em relação ao valor bruto, né, das vendas, ou do valor líquido. Geralmente, utiliza-se o valor bruto quando não se tem uma estrutura de auditoria, né, muito forte, então ele acaba facilitando, né, essa aferição dos valores envolvidos, né, nas vendas, ou do valor líquido, ou sobre o valor líquido, daí quando já se tem, né, uma auditoria mais presente, e nesses casos os contratos eles devem delimitar certinho o que exatamente vai ser considerado o valor líquido, né, se eles vão, quais impostos eles vão excluir desse rendimento. Além disso, os royalties podem ser estabelecidos em royalties mínimos, que são aqueles pagos pelo licenciado quando a tecnologia não foi colocada no mercado no prazo previsto no contrato, ou mesmo quando a comercialização da tecnologia está rendendo royalties abaixo do patamar mínimo especificado no contrato. Então, essa é uma garantia, principalmente utilizada, né, para o licenciador, para que ele tenha, né, um mínimo de percentual de royalties, mesmo que a tecnologia, né, não tenha tanto sucesso no mercado, né, que seu rendimento seja inferior ao que estava previsto, ou ainda que ela nem seja, né, colocada à disposição do mercado num prazo estipulado pelas partes. Também, os royalties, eles podem ser escalonados, né, ou variáveis, então é quando o contrato ele estipula que um percentual de royalties cai
conforme o aumento do valor das vendas, de modo a estimular o aumento da comercialização da tecnologia pelo licenciado, sem prejudicar o valor absoluto do licenciador, que o licenciador recebe. Então, quanto maior, né, o valor das vendas, menor será o percentual de royalties para ter, né, manter assim um equilíbrio. Além disso, também pode ser estabelecido um pagamento inicial, que é feito inicialmente, serve como uma taxa mesmo de acesso à tecnologia, e ele justamente se justifica em razão dos custos já pagos pela parte que desenvolveu a tecnologia até seu estágio de maturidade atual. Também podem ser incluídos, né, nas contratações pagamentos fixos, que consistem de diversos pagamentos a serem feitos em datas específicas no cronograma de execução. E esses pagamentos fixos, eles são geralmente utilizados quando há um risco de insucesso muito grande da tecnologia. Então, são estipuladas algumas datas, né? E à medida que vão tendo sucesso, né, na questão da comercialização, vão ocorrendo, então, esses pagamentos fixos. Boa noite, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, do que a gente pode transferir, né? O que pode ser transferido. No caso, são as patentes, né, aqui incluindo privilégios de invenção e modelo de utilidade, DI, conhecimentos de tecnologia, serviços de assistência técnica e científica, marcas de produto e serviço, marca de certificação, a marca coletiva, né, outros registros que a gente pode citar, programa de computador, topografia de circuitos integrados, a franquia empresarial também, tecnologias não patenteadas, né, registradas ou certificadas como segredo industrial, informação tecnológica não divulgada. Aqui, tanto os direitos de IPI concedidos como os apenas solicitados podem ser transferidos. Pode passar, Patrícia. A transferência de tecnologia, então, ela se formaliza por meio de contratos de tecnologia e convênio, que na sequência a Fernanda vai trazer os conceitos, né, de forma mais aprofundada. Na sequência também temos, então, as formas de transferência, né, que é o contrato de cessão, que seria a transferência de titularidade do direito de propriedade industrial, o contrato de licenciamento, né, então, que permite o uso do direito de IPI, né, com relação à exploração, de forma exclusiva ou não, o contrato de fornecimento de tecnologia, né, esse fornecimento, então, é de informações não amparadas por direitos de IPI e serviços de assistência técnica. No próximo slide, então, a gente fala um pouquinho dos tipos, né, então, aqui tem a licença para o uso de marca, se destina, então, a autorizar o uso efetivo por terceiros, né, por um tempo determinado, da marca regularmente depositada ou registrada no país. O licenciamento, então, ele está previsto pela lei, né, 9.276, de 96, apresentada, então, pelos artigos 139 a 141. A cessão de marca, então, ela se destina a transferir a titularidade a terceiros, né, aqui de forma definitiva, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil. Já a licença de exploração de patente, no próximo slide, então, ela autoriza a exploração por terceiros, né, em tempo determinado de patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando, então, o pedido ou a patente concedida. Aqui o prazo de licença, ele não poderá ultrapassar o prazo de vigência das patentes que serão licenciadas. A cessão de patente, ela se destina a transferir a titularidade também a terceiros, né, de forma definitiva, de patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando, então, o direito, o pedido ou a patente concedida. Aqui os contratos de cessão de patentes, eles deverão indicar o número e o título da patente ou do depósito da patente depositada no INPI. Na sequência, então, tem a licença para a exploração de desenho industrial, autoriza a exploração, então, por terceiros, né,
em tempo determinado do pedido ou registro de desenho industrial depositados no Brasil, identificando o pedido e o registro do DI. Já a seção do desenho industrial se destina a transferir a titularidade a terceiros de forma definitiva do pedido e o registro do DI, né, depositado no Brasil, identificando o pedido e o registro do DI. Para requerer, então, a averbação de um contrato de cessão de desenho industrial, é necessário, então, que o desenho, né, ele esteja regularmente depositado ou registrado no NPI. Já a licença de topografia de circuito integrado, os contratos que objetivam a licença para exploração de topografia, então, registrado no NPI pelo titular do registro, eles devem respeitar o dispositivo, né, no caso que é disposto nos artigos 44 a 46 da Lei 11.484 de 2007. A seção de topografia de circuito integrado, ela se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva também, do pedido e registro de topografia de circuito integrado, depositado, né, ou concedido no Brasil, identificando, então, assim, o pedido e o registro da topografia, né, de circuito integrado. Já a franquia, ela envolve serviços, né, a transferência de tecnologia, transmissões de padrões, né, além do uso de marca ou patente, que o franqueado, então, deverá comprovar conhecimento da circular de oferta, que é um documento produzido, então, pelo franqueador, conforme o artigo 3º da Lei de Franquia. Essa circular, então, de oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, os balanços demonstrativos financeiros, né, e o perfil do franqueado ideal, situado, então, perante o INPI das marcas e ou patentes envolvidas. A circular de oferta de franquia, ela deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura. Já o fornecimento de tecnologia, ele tem por finalidade, então, a aquisição de conhecimentos e de técnicas, né, que não são amparadas por direitos de PI, concedido ou depositado no Brasil. E o contrato, ele deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos, para permitir, então, a fabricação dos produtos ou dos processos, né. Inclui-se os contratos de licença de uso de programas de computador, desde que prevista pela legislação, então, né, pela abertura do código-fonte, nos termos do artigo 11, né, da Lei 9.609, de 98. Já os serviços de assistência técnica e científica visam, então, obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados. Por não se caracterizar, então, transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211, né, da Lei 9.279, de 96, os serviços técnicos especializados, eles acabam sendo dispensados de registros pelo NPI. Eu acho que agora é a Fer, né? Sim. Então, boa noite a todos. Como nós vimos até agora, né, a transferência de tecnologia é um processo que consiste, então, em várias etapas. E daí, e ela inclui desde a revelação da invenção, seu patenteamento, seu licenciamento, né, com o objetivo de usar comercialmente essa tecnologia pelo licenciado, além, claro, da percepção de royalties, né. Todo esse processo só é possível por meio de mecanismos, então, de transferência de tecnologia, que possibilitam que as tecnologias geradas nas ICTs, principalmente, né, sejam inseridas no mercado. Os contratos de transferência de tecnologia, eles são os mecanismos mais importantes, né, de interação entre universidades e empresas. E é por meio deles que essas tecnologias, então, vão chegar no mercado, né, contribuindo para o desenvolvimento no país. Pode passar, Paty?
Cada espécie de transferência de tecnologia, então, demonstrada anteriormente pela Patrícia, vai gerar, né, vai ser amparada por uma espécie de contrato específico, né? Então, nós temos três tipos de contratos: os contratos de exploração de direitos de propriedade intelectual, os contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos e, então, os contratos de franquia. Pode passar. Falando um pouquinho, então, sobre o contrato de exploração de direitos de IPI, né? Então, o contrato de transferência de tecnologia para exploração de direitos de IPI, ele envolve a cessão e a licença. Sempre que a gente falar de cessão, então, a gente vai estar falando de transferência de propriedade, né? E de licença seria autorização de uso sem transferência de propriedade. Pode passar. Então, as empresas podem obter das universidades, né, autorização para uso, né, ou transferência das tecnologias desenvolvidas. Claro que nosso objetivo hoje aqui não é ensinar ninguém a fazer contrato, né? Acho que nós temos participantes aqui que são docentes, que são discentes, né? Equipes dos NITs, do IFE também, né? Do NIT, desculpa, do IFE também. E o nosso objetivo não é ensinar ninguém a fazer contrato, mas assim, entender um pouquinho qual é a função do contrato, o que esse contrato, quais são as partes desse contrato, né? E depois, na sequência, as colegas também vão trazer a importância, né, da negociação, o que tem que ser observado quando se está realizando uma negociação. Falando, então, sobre os contratos de aquisição de conhecimento tecnológico, né? Eles envolvem, então, transferência e fornecimento de conhecimentos, técnicas, informações sobre determinada tecnologia, não protegida por PI. Por meio desse tipo de aquisição, então, a empresa vai ter acesso ao know-how, prestação de assistência técnica e científica. Pode passar. No contrato de franquia, então, né, ele vai envolver a permissão do uso de todo um conjunto de elementos que fazem parte de atividade empresarial. Eles envolvem, então, o direito de uso de marca registrada, ou com pedido de registro no INPI, trade dress da empresa, modelo de negócios, proteções industriais e produtos e serviços ofertados. Pode passar. Falando em requisitos de contratos, né, para não deixar amassante, como se fosse uma aula de direito, né, a gente vai tentar, assim, traduzir por uma linguagem bem fácil e acessível, né. Então, quais são os requisitos dos contratos, né? Eles têm que obrigatoriamente cumprir alguns requisitos que estão estabelecidos no Código Civil brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002. Então, no artigo 103 do Código Civil brasileiro, está estabelecido que o contrato, para ser válido, ele precisa de um agente capaz, de um objeto lícito e de uma forma prescrita ou não defesa em lei. O que seria esse agente capaz, né? O agente é considerado capaz, nos casos de pessoa física, quando ele é maior de 18 anos ou no maior de 16, quando emancipado. E daí o Código Civil vai trazer alguns regramentos que vão falar sobre essa questão dos 16 anos, né? Quando cessa, então, né, a menoridade, né? Então, para o menor de 16 anos, a incapacidade, então, cessa pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, ou alguns outros estabelecidos, então, no Código, né? Já a capacidade das pessoas jurídicas, ela deve estar regulamentada, né, nos seus atos regulatórios. Então, é lá no contrato social da empresa que vai dizer, né, quem é a pessoa jurídica capaz, né? Então, está lá no documento de constituição da empresa.
Em relação ao objeto, né, se nós considerarmos a interação entre a universidade e as empresas, que é o objeto principal da nossa conversa hoje, né, a gente vai considerar, então, que o objeto de um contrato, ele é lícito, né, porque a gente tem, então, a relação entre a universidade e a empresa. Ele é determinado, porque a gente consegue claramente verificar quem são as partes, né, ele é possível, porque não há nada em lei que impeça a relação entre a universidade e a empresa. Bem pelo contrário, né, existem uma série de legislações, como a gente já tratou nos encontros anteriores, que estimulam essa relação, essa cooperação entre universidade e empresas, né. Pode passar. Então, quais são os elementos que compõem, né, o contrato? O objeto, então, o objeto dos contratos de transferência de tecnologia, ele vai incidir no licenciamento ou na cessão dessa tecnologia depositada junto ao INPI. Então, é por meio da cessão que vai ocorrer a transferência, né, da propriedade dos direitos, e é por meio da licença que vai ocorrer a autorização. A gente vai falar bastante sobre cessão e transferência e vai batendo nesses pontos, porque isso pode causar um pouquinho de confusão. O objeto, então, tem que, geralmente, né, não é que ele precise, mas geralmente ele vai ocorrer a título oneroso, com ou sem exclusividade. A gente vai depois trazer um exemplo, né, de um contrato do IFE, né, e a Vanessa vai explicar, né, se ele é oneroso, se ele não é, como é que se deu esse contrato também. A transferência de tecnologia, então, com exclusividade, ela deve ser precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica, né, num site oficial da ICT. Isso é um requisito para as ICTs públicas. Caso a transferência ocorra, então, sem exclusividade, tem que estar previsto nesse contrato, né, a existência de um terceiro interessado na exploração comercial da tecnologia e do licenciamento para os demais interessados. Então, são objetos dessa relação, né, os direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviço, obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à tecnologia. É importante estar descrito no contrato, né, qual a aplicação da tecnologia e solicitar que, se a empresa licenciada tem interesse, né, deixar muito claro isso, que se a empresa licenciada tem interesse na exploração de outras aplicações diferentes daquela que foi objeto do contrato, ela tem que ser incluída, né, por meio de um termo aditivo. Então, outros detalhes importantes que devem constar na cláusula do objeto é a questão da titularidade, né? Geralmente, essa titularidade vai permanecer com a ICT, e só os direitos relativos à tecnologia e à exploração comercial da tecnologia que vão ser transferidos. Temos a questão também do prazo, então, de início da exploração comercial da tecnologia, né? Então, geralmente, a tecnologia, objeto de contrato de transferência, ela ainda não está totalmente madura, ela precisa algum desenvolvimento, ela precisa algum melhoramento por parte dessa empresa, né, que está firmando o contrato com a ICT. E dessa forma, então, é importante definir um prazo para o início da exploração. Que prazo a ICT vai fornecer para a empresa trabalhar nesse desenvolvimento, trabalhar nesse melhoramento e, a partir daí, então, começar a realizar essa exploração. Falando um pouquinho, então, das obrigações das partes, que é um dos outros elementos, um outro elemento, né, que também compõe o contrato. Obrigada, Paty. É aí ainda. Então, na cláusula das obrigações das partes, então, a gente vai ter a questão das obrigações comuns das partes contratantes, a obrigação da empresa licenciada e as obrigações da ICT.
Quando a gente fala, então, dos elementos que constituem as obrigações comuns das partes, a gente pode destacar, então, a confidencialidade, né? Então, que é a maneira de garantir o sigilo das informações relacionadas à tecnologia, aquele desenvolvimento. Então, as partes se responsabilizam, inclusive, pela confidencialidade de seus empregados, né? Perante terceiros. Quando a gente fala, então, das obrigações da universidade, né, uma obrigação bastante comum que aparece nos contratos é a questão da universidade disponibilizar para a empresa, então, todos os seus dados, as informações técnicas, todos os seus desenvolvimentos, né, todos os documentos que nortearam o desenvolvimento da ICT, para que a empresa possa dar prosseguimento nesse desenvolvimento, né? Toda a parte de testes realizados também aparece como uma obrigação da universidade. E as obrigações da empresa seria a questão de utilizar a tecnologia para aquele fim específico, né, que foi objeto do contrato, remunerar a ICT conforme previsto, né, cumprir os prazos ali dos repasses, né. Entra então daí a questão de royalties, que a Patrícia trouxe lá no início, né, como uma obrigação da empresa. Geralmente é definido um percentual de royalties, né, que a empresa adquirente da tecnologia vai repassar para a ICT. Temos também a questão da vigência, né, todo contrato tem um prazo, né, então a vigência vai corresponder ao tempo que o contrato de transferência de tecnologia vai produzir seus efeitos e obrigações entre as partes. A questão da publicidade, como a gente falou, né, então a ICT pública, ela necessita, né, dar publicidade ao ato, né, e geralmente através da publicação no seu site oficial. Pode passar, Tati. Pati, desculpa. Então, uma vez firmado esse contrato, né, o que a gente tem que fazer com ele? Guardar na gaveta, deixar no NIT da ICT? Não. O contrato, para ter validade e produzir seus efeitos entre as partes, né, ele precisa ser averbado no INPI. O que trata essa averbação? A averbação nada mais é do que o registro do contrato, o protocolo desse contrato no INPI. Então, a averbação, né, fornece segurança jurídica para as partes, ela é mais uma forma de publicidade do ato, né, e produz efeitos em relação aos terceiros. Pode passar. A averbação, então, também presta orientação às microempresas e às empresas de pequeno e médio porte, né, e aos órgãos governamentais, quanto às melhores práticas de licenciamento de direito de propriedade industrial e outras formas, porque, na verdade, no momento que você averba, esse ato se torna público e ele serve de estudo, né? Então, assim, que tipos de contratos estão sendo transferidos, o que está sendo, né, o que serve de base para desenvolvimento de novas tecnologias. Isso a gente utiliza bastante também quando a gente está construindo rotas tecnológicas. Pode passar, em relação à averbação no INPI, né, então ela tem alguns procedimentos que devem ser observados, né, a instrução normativa 70 de 2017 do INPI, então ela vai dispor sobre a forma de realização dessa averbação. Hoje é feito, né, esse averbamento é feito via peticionamento eletrônico no sistema do INPI, então, naquele ali, né, é necessário, então, gerar inicialmente uma guia, né, uma GRU, então, é gerada a GRU e, na sequência, é feito o averbamento. E quais são os documentos necessários, então? Aqui também o objetivo não é, né, trabalhar, mas assim, exaustivamente nisso, mas é dar conhecimento para vocês do processo. Então, assim, existe um processo de averbação, o que é a averbação, como a gente falou, e o que precisa para realizar a averbação.
Então, precisa da cópia autenticada desse contrato, né? Vai precisar da procuração dos representantes, comprovante de recolhimento da retribuição, que é via a GRU, né? Uma carta explicativa, né? Falando, justificando a contratação. E uma questão que às vezes onera um pouquinho esse processo é a questão da tradução para nossa língua, né, quando esse contrato for firmado com uma empresa estrangeira. Em linhas gerais, assim, é isso que a gente queria compartilhar com vocês, para vocês, então, assim, conhecerem que para a gente formalizar a relação de transferência de tecnologia ou licenciamento, é necessário firmarmos um contrato e esse contrato necessita, então, ser averbado no INPI para gerar efeito entre as partes e terceiros também. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre identificação de parcerias para transferência de tecnologia. Então, as relações entre o poder público e a sociedade, elas são regidas pela lei de licitações, né, a lei 8666 de 93, cujo artigo 1º estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também se enquadra como disposição legal para o regimento dessas parcerias, a Lei 10.973 de 2004, que é a Lei de Inovação, né, e o Decreto 5.563 de 2005, que regulamenta essa lei. E ela tem o objetivo de incentivar a inovação, visando o aumento da competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais. A lei de inovação, ela busca o incentivo à pesquisa científica e tecnológica e à inovação, o incentivo à cooperação entre os agentes de inovação, busca também a facilitação da transferência de tecnologia, o aperfeiçoamento, a gestão das instituições acadêmicas, o estímulo aos pesquisadores, incentivo à mobilidade dos pesquisadores, o estímulo à formação de empresas de base tecnológica, estímulo também ao investimento em empresas inovadoras, e a Lei Federal 11.196 de 2005, a Lei do Bem, que nós também já tratamos aqui no nosso primeiro encontro, que estabelece um arcabouço de incentivos fiscais, em especial a gente dá destaque para o capítulo 3º dessa lei, que fala sobre os incentivos à inovação tecnológica. Pode passar. Então, as parcerias, elas podem ser estabelecidas entre sujeitos públicos ou privados, individuais ou coletivos, para a realização de interesses em comum, objetivando, sobretudo, o desenvolvimento econômico ou social de um determinado grupo ou território. A transferência de tecnologia é uma das formas que a gente pode utilizar para que as atividades inovadoras do meio acadêmico atinjam o setor produtivo.
ter a tecnologia disponível só será útil se ela se ela encontrar aqueles que dela façam um bom uso. Pode passar. Então, há diversas formas de diálogo entre a empresa e as instituições de ciência e tecnologia, desde as formas mais gerais, como a formação de profissionais qualificados, publicações de pesquisa e relatórios, consultorias e prestação de serviço técnico, até os mais específicos, como o desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços inovadores, e ainda a incubação de empresas de base tecnológica. Se utilizar desse... é o anterior. A utilização desses instrumentos de apoio à inovação disponibilizados pelas instituições de ciência e tecnologia é de grande importância para o estímulo à competitividade. A promoção da pesquisa, ela é essencial para esse processo, né? Pois é uma das principais fontes de novos conhecimentos e tecnologias. Por isso, então, promover parcerias e interações entre as ICTs e o mercado, de forma a estabelecer um relacionamento mais duradouro e frutífero entre as universidades, centros de pesquisa e iniciativa e empresas, alavanca a identificação e aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento e inovações relevantes para o país. Pode passar. Então, quando é que a gente... quando desenvolver, né, esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em parceria, né? No mundo moderno, tem aumentado a interação entre as empresas na cadeia produtiva e os consumidores. Muitas vezes, até mesmo com os concorrentes, tornando-se natural que grande quantidade de projetos de P&D sejam desenvolvidos de forma colaborativa. Entretanto, nem todos são desenvolvidos em parceria. Então, aqui a gente tem a indicação de alguns pontos que podem contribuir na decisão da empresa em realizar um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação em colaboração ou não, tá? Aqui nós temos características... só um momentinho. As características de quando desenvolver, então, esses projetos, né? Quando o parceiro, o contratante, efetivamente detém a tecnologia, o produto ou serviço desejado ou capacidade para obtê-lo, né? Os prazos para obtenção da tecnologia, produto ou serviço estão de acordo com a capacidade do parceiro, contratante, de desenvolvê-la. Os prazos para obtenção da tecnologia, o produto ou serviço atendem a prazos viáveis para a empresa. O custo efetivo para a obtenção dessa tecnologia ou serviço por parceria, contratação, atende à capacidade financeira da empresa. O know-how desenvolvido pelo parceiro contratado é distinto daquele desenvolvido pela empresa contratante, ou o estado da técnica, ou ainda acrescenta credibilidade aos clientes no mercado, e não foram identificadas outras possibilidades mais rápidas e práticas para obter a tecnologia, o produto ou o serviço desejado pela empresa. Pode passar. De que forma se estabelecem as parcerias? As parcerias, elas podem ser estabelecidas por contatos
ou convênios. O convênio, ele pode ser entendido como um acordo entre duas ou mais partes, ele não deixa de ser um contrato, né? E pode ser entendido como um acordo de duas ou mais partes visando o desenvolvimento do produto, a melhoria do produto, o desenvolvimento do serviço, ou melhoria desse serviço, sendo os objetos comuns às partes envolvidas. Já o contrato, conforme a Fer bem desenvolveu, ele considera todo e qualquer ajuste entre as partes, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada no documento, como, por exemplo, um acordo, um compromisso, um protocolo, um termo, adaptado à Lei 8666 de 93. De que forma os acordos de parceria, eles devem ser firmados antes do início do desenvolvimento em conjunto. Na teoria, né? Porque na maior parte das vezes o contrato acaba indo e voltando para os escritórios, para as procuradorias, enfim, e com sugestões de alteração, e acaba que muitas vezes o projeto já começou e o contrato acaba sendo assinado no decorrer, a formalização acaba sendo assinada no decorrer do início já, do desenvolvimento do projeto. Então, uma vez que esse documento, nesse documento serão estabelecidos os direitos e obrigações de cada parte envolvida. Então, formalizada a parceria, deve-se estabelecer um acompanhamento por parte da empresa com profissionais técnicos que participem dos processos de desenvolvimento, e dessa forma conjunta, o resultado obtido será mais efetivo tanto para a universidade quanto para a empresa, ou seja, por meio deste instrumento, a relação estabelecida será formalizada de forma a garantir, minimizar ou evitar problemas futuros. Pode passar, por favor. Então, o que o acordo de parceria deve prever, né? Ele deve prever cláusulas de sigilo, né, que são fundamentais para o sucesso empresarial. Essas cláusulas devem ter as suas regras descritas no acordo, definindo o que se enquadra como informações confidenciais, né, como estas obrigações se estendem aos empregados, estudantes e terceiros participantes do projeto, por quanto tempo o sigilo tem que ser mantido, entre outros aspectos, né. Também o acordo tem que prever cláusulas de propriedade intelectual, né. Essas cláusulas, elas vão determinar as regras sobre a propriedade intelectual anterior, né, ou seja, aquilo que era de propriedade das partes antes do estabelecimento da parceria, e tudo aquilo que for originado da parceria, né, tudo aquilo que for derivado da parceria. E como ficará a divisão e proporção de autoria das propriedades intelectuais geradas, as patentes, as marcas, os desenhos industriais, as responsabilidades sobre as despesas de manutenção junto ao INPI desses ativos, divisão de lucros, pagamento de royalties e transferência de tecnologia. Os direitos de propriedade intelectual, eles também podem beneficiar o titular
diretamente ou ser explorados por terceiros, mediante licença de exploração. É nesse contexto que surge a negociação com o objetivo de compensar justamente o titular, o proprietário, pelos esforços e investimentos realizados. No que se refere à titularidade e propriedade dos resultados obtidos na execução de acordos de parceria de P&D, esta deverá ser partilhada entre os partícipes de forma proporcional à sua contribuição no projeto, nos termos que estabelece a lei de inovação. Pode passar. No caso específico da transferência de tecnologia, ela deve ser feita através de negociações com potenciais parceiros, ou seja, ajustar propostas ou ofertas seguidas de contrapropostas, concluída pela aceitação mediante contrato. Numa negociação, então, devem ser considerados vários aspectos, né, como o tipo de contrato a ser celebrado, objeto negociado, acordos, prazos, vigências, descrições, identificação das partes, produção, comercialização, remuneração, assistência técnica, direito de melhoria, know-how, termo de sigilo, licenciamento, sublicenciamento, royalties, limites de riscos, indenizações e penalidades em caso de descumprimento das cláusulas contratuais, entre outros. Até como a Fernanda falou, alguns deles, né? É essencial prever detalhadamente a contrapartida de cada um para o projeto, pois essa contrapartida ela vai ser utilizada como parâmetro para a definição do percentual de cotitularidade de cada instituição envolvida. Então, aqui eu coloco as questões que devem ser negociadas, né? Qual o escopo da exploração, todas as áreas de utilização ou somente áreas específicas de interesse da empresa, quais as formas da empresa remunerar o parceiro pela exploração da tecnologia, por royalties, ou porcentagem pelo faturamento líquido, ou pelo faturamento bruto, menos impostos, por pagamentos únicos, por uma combinação das formas acima apresentadas, quanto tempo a empresa precisa para iniciar a comercialização do produto, se existe algum registro obrigatório do produto que afete aquele prazo, que tipo de controle a empresa vai precisar para prestar contas, né? Qual a periodicidade dessa prestação de contas, de quem é o direito de explorar os aperfeiçoamentos futuros. Então, quanto à exploração dos resultados, a empresa tem que assegurar condições mínimas de explorar os resultados, seja de forma exclusiva ou não. Os detalhes das condições dessa exploração podem ser definidos em um segundo momento, após a geração dos resultados, ou já previamente no acordo de parceria. Os principais itens a ser observados estão indicados nesse quadro que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, pode passar. E o plano de trabalho, né? O plano de trabalho, ele é o coração do convênio, né? É onde o projeto é detalhado e é ele que dá o contorno sobre como serão aplicadas as cláusulas do convênio. Ele deve conter o objeto, a justificativa, etapas e fases de execução, plano de atividade
cronograma de desembolso e equipe de trabalho e os resultados esperados. Pode passar. A título de exemplo, então, a gente traz esse software criado pelo IFE, que é um sistema institucional para gestão dos canais de comunicação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem como objetivo justamente a melhora do relacionamento entre as instituições, desde a gestão e geração de interessados e a conversão deles em parceiros, e ainda o mapeamento das oportunidades em parcerias. O software foi objeto de transferência de tecnologia para o Instituto Federal de São Paulo, sem exclusividade. Pode passar. E aí, em substituição ao parcerias, foi implantado Integra, que inclui todas as funcionalidades do parcerias e mais outras várias, né? Mas é um instrumento de prospecção de parcerias para a instituição. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre a negociação. Então, a negociação que visa a transferência de tecnologia é o processo de comunicação cujo objetivo é chegar a um acordo mútuo sobre as necessidades das partes, de modo de que todas fiquem satisfeitas com o resultado final e seja firmado em acordo. As negociações devem sempre focar na identificação das melhores condições para as partes envolvidas, de modo que não haja prejudicados e que a parceria frutifique e gere outras futuras. O resultado das negociações devem ser registrados sobre a forma final de contratos. Pode passar, Paty. Então, é fundamental que todas as partes envolvidas deixem claro quais são os seus interesses. É preciso que esses interesses sejam convergentes ou paralelos para que se estabeleça uma negociação. Então, após a exposição dos interesses, deve-se avaliar quais opções atingirão as expectativas das duas partes. Em todas as metodologias de transferência de tecnologia, é necessária a formulação de uma proposta que leve em conta os aspectos diretamente envolvidos com a aplicação da tecnologia objeto da negociação. Em qualquer negociação, então, de transferência de tecnologia, cabe ao negociador se apropriar dos conhecimentos relacionados ao potencial de mercado junto ao pesquisador e elaborar uma proposta inicial a ser apresentada ao futuro parceiro. É recomendado a participação do pesquisador na reunião somente depois da empresa já ter assinado o termo de sigilo e confidencialidade. Então, nesse momento, o pesquisador entra para trazer detalhes mais técnicos sobre a tecnologia em questão. Pode passar. O negociador, então, é o responsável pelo sucesso de qualquer processo de negociação. Então, nesse sentido, são demandadas algumas habilidades para que a negociação alcance a efetiva transferência de tecnologia. Então, entre essas habilidades, é possível citar motivação, flexibilidade, bom senso, percepção, conhecimentos interdisciplinares, mediação, ética e consciência das limitações institucionais que representa. E, além dessas habilidades citadas, são requeridos também no negociador alguns elementos essenciais para que o sucesso da negociação aconteça, como esses que estão na figura. E é importante também que o negociador faça uso de forma simultânea de algumas práticas, como se distanciar emocionalmente, ouvir com sabedoria, né? E essa prática, então, permite obter muitas respostas e identificar os interesses envolvidos na negociação, facilitando, assim, a decisão. Utilizar comunicação de forma clara e correta,
utilizar-se de movimentos corporais e gestuais no processo de persuasão, ser respeitoso, íntegro, justo, responsável, digno de confiança, ter senso de humor e autodisciplina. E ainda ser paciente, flexível, saber lidar com as diferenças e procurar o aperfeiçoamento contínuo. Então, a partir desses elementos, que não são poucos, né, as chances de sucesso no processo de negociação, de transferência de tecnologia, vão ser potencializadas. Pode passar, Paty. Então, quais são os principais erros que um negociador não pode cometer? Então, o não planejamento prévio de uma negociação. Esse é o principal erro que não pode ser cometido. Negociar com as pessoas erradas. Então, a negociação deve ser realizada com as pessoas que efetivamente detêm o poder de decisão sobre a tecnologia. Afastar-se das metas e dos limites estabelecidos. Então, os parâmetros previamente estabelecidos devem ser observados no decorrer da negociação. Não pode perder o controle da negociação, ou seja, o negociador deve ter o cuidado para se manter no controle da negociação, né? Ou seja, evitar que as outras partes assumam a direção dessa negociação. Culpar-se pelos erros dos outros. Então, o processo de negociação requer que cada parte envolvida assuma suas responsabilidades, não cabendo, então, ao negociador assumir erros cometidos pelos outros. E evitar o conflito, ao invés de administrá-lo. Então, a ação do negociador deve ser proativa, no sentido de evitar o conflito. Pode passar para os próximos. Também, ignorar as diferenças, né, desrespeitando a lógica do outro negociador. Então, é inerente a qualquer processo de negociação que haja diferenças, né, entre a lógica do outro negociador. E essas diferenças devem ser entendidas e alinhadas ao objeto da negociação. Não deve também falar mais do que ouvir, né, porque saber ouvir antes de mais nada é sabedoria, né, então, tratando-se de um negociador, isso pode representar uma vantagem negocial, né, na hora da negociação. Não pode utilizar termos, ou não deve utilizar termos técnicos ou linguagem inacessível à outra parte. Então, não é o momento de demonstrar domínio linguístico, né, pois o objetivo final é chegar a um consenso. E, para isso, então, é necessário a compreensão integral sobre o objeto da negociação e os termos dela. Também insistir numa posição, né? O bom negociador deve saber quando é o momento de tirar o time de campo. Então, também não deve fazer essa questão de insistir. Sentir-se impotente diante dos argumentos de outra parte. Então, caso a outra parte apresente argumentos muito fortes, né? Buscar potencializar os seus argumentos para evitar a sobreposição. E chegar até um conflito. Pode passar, Paty. Também não pode cometer pensar na resposta certa no dia seguinte. Então, a negociação demanda raciocínio e avaliação de forma rápida. Portanto, caso isso não seja possível, deve pedir tempo. Então, é melhor que ele peça um tempo do que só pense na resposta no dia seguinte. Prender-se a detalhes e esquecer o todo. Então, não perder o foco sobre as grandes questões envolvidas na negociação, né? Pois os detalhes podem ser acomodados no momento oportuno. Tá? Então, sem perder o foco. Não cumprir prazos ou promessas, perdendo a credibilidade, né? E a credibilidade é um elemento essencial em qualquer relação, e na negociação isso é crucial, né, para o sucesso da transação. Não deve assumir com frequência uma postura defensiva,
Então, ao assumir posição defensiva, o negociador abre espaço para o estabelecimento de um clima de conflito e não um clima de harmonia. Não se colocar na posição do outro, isso é um erro, né? Porque partindo do pressuposto de que o resultado da negociação é que todos ganhem, né? Principalmente numa negociação ganha-ganha, o exercício de colocar-se no lugar do outro é fundamental para isso. E não dar importância devida aos resultados da negociação. Então, independentemente dos resultados alcançados no final da negociação, eles devem ser perseguidos com determinação se não conseguiram e comemorados se foi conseguido os resultados esperados. Pode passar, Paty. Então, na negociação de tecnologias, é preciso ter presente que é necessário encontrar um ponto em comum entre os dois modelos de negócios distintos, tá? O da empresa e o da ICT. O negociador que representa os interesses da ICT necessita obter o máximo de informações sobre a tecnologia dos pesquisadores e inventores, né, dos autores da tecnologia. Então, nesse sentido, é importante deixar claro que o pesquisador é o inventor, é o autor, e que a tecnologia é de titularidade da ICT, ou seja, é de propriedade da ICT. E, portanto, cabe à ICT decidir as questões relacionadas à exploração econômica da propriedade intelectual. Em muitos casos, o pesquisador se sente dono da propriedade intelectual, né? E esse aspecto precisa ser esclarecido antes de se iniciar o processo de negociação. E após a apropriação de conhecimentos mínimos sobre a tecnologia, cabe também ao negociador elaborar uma proposta a ser apresentada ao receptor da tecnologia, né? Ou seja, ao parceiro. Então, nesse momento, são utilizados conhecimentos relativos ao modelo de negócio do parceiro, o mercado, margem de lucro médio, entre outros, tá? Pode passar, Patrícia. Então, alguns pontos, né, que são considerados cruciais para o sucesso da negociação. Titularidade, então, para os casos de P&D, sigilo, né, a ICT, que tem como missão ensino, né, isso pode ser um dificultador, muitas vezes, porque uma pesquisa, né, geralmente, ou muitas vezes, tem a participação ou conhecimento de muitas pessoas, né, como bolsistas, alunos e professores. A remuneração é um ponto também muito importante, a segurança jurídica e o prazo para aplicação da tecnologia. Então, quando se trata de CT pública, é importante, na apresentação da proposta, que as limitações que foram consideradas, se houverem, né, sejam explícitas, né, no sentido de evitar interpretações equivocadas pelo parceiro, né, pela empresa. E também é preciso conhecer a cultura da empresa com a qual se pretende negociar, né. É importante obter informações sobre a empresa, e essas informações podem ser obtidas em N lugares, né, tipo internet, publicações setoriais, ou mesmo informações empresariais, né. Pode passar. Nas interações internacionais, é sempre recomendado que os membros da equipe de negociação falem fluentemente os idiomas de todas as partes, né? Então, é essencial que se evite confusões por problema de tradução ou de expressões idiomáticas, ditados populares, né, etc., que pode causar interpretações errôneas. Pode passar, Patrícia. Vamos ver, então, um pouquinho as etapas da negociação, tá? Quais são essas etapas? Então, a etapa inicial, preparação para a negociação, né? Se realiza a preparação, aqui tem os contatos preliminares, as manifestações de interesse, né? A comunicação deve se dar apenas por escrito, né? E pelos coordenadores das equipes de negociação, das partes,
de modo a não ocorrer conflito de informação. Usualmente, os potenciais parceiros costumam informar a outra parte, dando uma noção preliminar do seu interesse na negociação, né? Então, isso já para preparar uma boa negociação. É importante também que antes da negociação seja assinado um termo de sigilo, já foi falado, e confidencialidade entre as partes, por todos os membros das equipes, né, que vão participar da negociação, de modo que se possa partilhar com maior liberdade, especialmente aspectos técnicos e as normativas internas das políticas institucionais. Os locais de encontro de negociação também devem ser definidos, né, de preferência com fácil acesso para as equipes de negociação e além de oferecer privacidade e segurança. Depois temos a caracterização das partes, né? Quem são os parceiros? Pode voltar, Patrícia, que ainda é o anterior. Isso. Então, caracterização das partes. Quem são os parceiros? Então, essa etapa serve para que as partes possam se conhecer melhor, de modo a ter uma boa ideia dos seus parceiros. Então, por exemplo, no caso de empresas, é essencial conhecer o tamanho da empresa, né? Se é uma grande, média ou pequena empresa. E se ela atua nacional ou internacionalmente. O tamanho da empresa permite identificar, né, aspectos de financiamento, capacidade de fabricação, rede de distribuição e marketing, entre outras coisas, né? É importante também o setor de atuação, saber o setor de atuação da empresa, e se é uma empresa de comercialização ou de distribuição, né? Porque é necessário ter recursos para financiar a finalização do desenvolvimento tecnológico, né? Muitas vezes é necessário. Por isso, deve-se analisar se a empresa tem uma história anterior, dela mesma poder financiar, ou terá que conseguir financiamentos externos. Então, assim, é possível ter uma ideia se a empresa terá acesso a um capital suficiente para finalizar as etapas da maturidade tecnológicas que vão ser negociadas. Também é essencial conhecer quem é quem na organização da outra parte, né? Então, é muito comum negociações falharem porque se iniciaram com pessoas que não têm o poder de decisão e de assinatura de termos contratuais necessários, né? Ou que não conhecem as políticas e normativas organizacionais. Um exemplo comum é que em diversos países da Europa e América do Norte, os próprios docentes assinam os termos contratuais, enquanto que no Brasil, nas organizações acadêmicas públicas, quem assina é a autoridade máxima, o reitor, ou a autoridade que ele designa, né? Pró-reitores, diretores, etc. Depois, a próxima etapa é a tecnologia, né? O que é necessário licenciar. Então, nessa etapa, deixa-se mais claro possível o que, de fato, será licenciado na tecnologia. Então, inicialmente, para se entender melhor a tecnologia e a sua novidade, é essencial realizar a busca de anterioridade. Então, a busca de anterioridade permite identificar quais os diversos parceiros que existem e se, de fato, a outra parte da negociação é a única detentora de uma tecnologia sem similares ou se é apenas uma das opções. É importante também o entendimento comum do estado de desenvolvimento da tecnologia, né? Existem diversos tipos de escala de classificação de maturidade e prontidão, né, para as tecnologias. E essa classificação, então, permite que haja um entendimento comum de diversos aspectos entre os interlocutores. Os aspectos duvidosos, né, os aspectos técnicos duvidosos devem ser identificados e compartilhados entre as partes também, tá? De modo que não ocorra surpresa, né? Não ocorram surpresas desconfortáveis no futuro, que podem comprometer a parceria. Aspectos duvidosos típicos são
aumento de escala e seu impacto no desenvolvimento final da tecnologia, testes de tempo de prateleira, testes de tempo médio de vida de componentes, entre outros. É muito importante ter uma ideia clara de qual o grau de risco de ter que abortar o desenvolvimento da tecnologia, né, se isso ocorrer. E cada parte deixar claro para a outra a sua concepção e visão, de modo a ser preciso e a manter uma postura ganha-ganha da negociação. Também é essencial definir quais os ativos de propriedade intelectual que serão necessários à tecnologia, né? Eles podem ser patentes, marcas, desenho industrial, know-how, etc. Então, para isso, são utilizadas informações obtidas na busca de anterioridade. Então, por exemplo, se uma parte da tecnologia já estiver publicada, pode ser utilizada sem que seja formalizado um licenciamento. Próxima etapa, então, objeto da negociação. Então, depois de ter bem clara qual é a tecnologia que vai ser licenciada, torna-se necessário definir o que será permitido fazer com a tecnologia. A política, né, de inovação de cada organização envolvida regulamenta como se dará a parceria. No caso da empresa não ter política de inovação, usualmente o seu modelo de negócio, né, geralmente já inclui aspectos, né, que podem ou não constar de uma política de inovação e que deve reger, então, qualquer parceria estabelecida. A política de inovação da organização também define se todos os tipos de decisão de acordos podem ser tomadas pelos negociadores. Por exemplo, algumas organizações acadêmicas fixam os percentuais de royalties por um valor fixo, independentemente da negociação, né? Outro exemplo são as formas permitidas de transferência de know-how dos desenvolvedores, né? Seja sob a forma de consultorias, bolsas de produtividade de empresa ou serviços técnicos especializados. A política também define quais as decisões que podem ser tomadas pelos negociadores e quais necessitam do aval de uma instância superior, né? E outras definições também seriam tipo de acordo, né? A empresa deve avaliar se, por seu modelo de negócio específico para a tecnologia a ser transferida, é necessário um acordo exclusivo ou não exclusivo, né? O acordo exclusivo, geralmente, é um acordo mais caro. A área geográfica é importante, né? A cidade, o estado, a região, o país, o perfil dos consumidores, né? E o licenciamento a terceiros. E também é essencial definir qual o prazo limite para que a empresa coloque a tecnologia no mercado, né? Então, é muito importante esse último item. Depois temos a etapa do financeiro, né? Quanto custa essa tecnologia, e deve-se conversar logo no início como cada parte visualiza a partilha futura de recursos financeiros auferidos com a comercialização da tecnologia. Mesmo que ainda não seja definido exatamente o quantitativo, é essencial que se preveja uma faixa viável, né, para que não surja dissabores futuros. E para que haja transferência, né, a transferência necessária nesse processo, é essencial que seja prevista auditoria periódica, né, que pode ser feito por terceiros ou pelas próprias partes envolvidas. É importante que sejam definidas as regras e sejam utilizados os itens a serem auditados desde o início da parceria, né? Que isso já seja definido. Depois, a etapa de atualização e manutenção. Então, nesse momento, é definido o que vai acontecer com a tecnologia no futuro. Por exemplo, qual das partes irá arcar com as taxas dos escritórios nacionais e internacionais de propriedade industrial. Então, usos correlatos também devem ser decididos com antecedência, sendo comum que esteja registrado que poderá
ser dado desde que esteja registrado em ata de reunião, né, conjunta das partes. A transferência de know-how, quando repassada para outra parte, também faz parte desse item. Direitos de desenvolvimentos futuros, né? Então, aqui é essencial que as partes definam se esses desenvolvimentos futuros serão de propriedade de todas as partes ou apenas uma delas. Se configurariam novas patentes ou se seriam apenas usos correlatos, né? E a assistência técnica ao consumidor, né, que é regido por leis próprias em cada país ou bloco econômico. Depois temos a estratégia e a vantagem de negócio. Então, as decisões estratégicas devem ser realizadas com dimensões variadas, como adoção de novas tecnologias, definição de melhores mercados, escolhas de parceiros para transferência de tecnologia, fontes de financiamento para aumentar a maturidade de uma tecnologia, né? E também os aspectos de negócios, né, deve ser analisado como uma prospecção tecnológica, inteligência competitiva e roadmaps, né, pertinente à tecnologia em questão. Depois, a avaliação final, né, quais são os prós e os contras da tecnologia. Então, a avaliação final deve ser feita em duas fases, preliminarmente, antes de iniciar a negociação, e ao final, antes de fechar a negociação. A avaliação entre as etapas de negociação também são importantes, se puderem ser feitas, tá? Deve-se chegar à negociação sem a obrigatoriedade de fechar um negócio, e sim com os parâmetros limite de o que é negociável, né? Então, por exemplo, o que a ICT tem poder de negociar de acordo com a sua política de inovação? E o que não é negociável, né? Quais são os quesitos dos quais a ICT não pode abrir mão? Então, são as cláusulas pétreas, né? Que não podem ser alteradas. Ou o que eu quero e a outra parte tem. Então, por exemplo, pode ser uma patente depositada ou concedida, e é necessário haver parceria para fazer com que essa tecnologia alcance o mercado, né? Ou o que eu tenho que a outra parte precisa, né? Então, pode se tratar de conhecimento protegido ou não, que tem grande potencial no mercado para um determinado segmento. Então, desse modo, não se perde o foco da negociação, que é ter a transferência de tecnologia, né, de potencial sucesso, e que atenda todas as partes satisfatoriamente, né, gerando um resultado, então, ganha-ganha, que levará a outras futuras parcerias. E a última etapa, então, que é a finalização, né, tudo que foi acordado está registrado, né, poderia ter isso pensar dessa forma na finalização. Então, é recomendado que se faça, no final, uma análise interna de cada equipe, do que foi pré-acordado nas várias etapas, né, e que todas as dúvidas sejam esclarecidas. No final da negociação, é essencial que os participantes das equipes, né, assinem um termo com o detalhamento do que foi acordado entre as partes, e que servirá de base, então, para a elaboração dos termos contratuais. Existem indicadores, né, que podem ser construídos em relação às rodadas de negociação, né, para medição, como a eficiência, né, o tempo médio da duração das rodadas de negociação, a eficácia, número de tecnologias acordadas, e a efetividade, né, que são os mais utilizados, que são os montantes financeiros envolvidos. Mas, no entanto, o mais importante é que a negociação, de fato, atenda aos anseios das partes envolvidas. Esse realmente é o mais importante. Pode mudar, Paty? E vamos ver agora, então, os tipos de negociação. Então, as negociações devem sempre focar na identificação das melhores condições, né, para as partes envolvidas, de modo que não haja prejudicados
e que a parceria frutifique e gere outras futuras. Mas nem toda negociação é igual, né? Em determinado momento, é preciso entender qual dos tipos de negociação está sendo praticado, né? Para se extrair o melhor resultado dela. Então, existe a negociação ganha-ganha e ganha-ganha e ganha-perde, né? Então, por definição, a negociação ganha-ganha é aquela que nenhum valor foi deixado na mesa e todas as opções criativas foram avaliadas, todos os recursos disponíveis foram utilizados em benefício mútuo e ninguém precisou fazer concessões desnecessárias para chegar ao resultado desejado por ambos, né? Ou seja, resumindo, todos os envolvidos ganham, né? Já na negociação do tipo ganha-perde, né, por outro lado, uma parte segue firme com suas convicções, mesmo que haja resistência do outro lado. Isso pode envolver guardar um ponto de vista para deixar que a outra parte vença, ou se manter firme até que desista. Em certas situações, quando todos os outros métodos não funcionam, a teoria ganha-perde pode se fazer necessária, né? Oferecendo uma solução rápida para um conflito. Entretanto, é importante pensar que essa ação terá consequências, né? E manter-se firme até o outro desistir pode afetar negativamente seu relacionamento com ele, né? Em negociações futuras, né? Ou mesmo para acontecer relacionamento futuro. Depois temos as negociações equilibradas ou colaborativas, né? Como o próprio nome diz. Nesse tipo de negociação, devemos buscar o equilíbrio, ou seja, é necessário extrair resultados ao mesmo tempo em que é preciso preservar o relacionamento. Por isso, ela é considerada a mais difícil das negociações, já que tem dois objetivos bem claros, né? O bom resultado e o relacionamento de longo prazo. Então, as negociações colaborativas são criativas e amigáveis, né? Então, por exemplo, as negociações de parcerias de negócio são frequentemente colaborativas. As negociações multipartidárias, né, são negociações complexas entre duas ou mais partes. Então, elas podem ser extremamente desafiadoras e podem levar anos para serem concluídas. Então, as fusões, os tratados internacionais entre nações são frequentemente multipartidários, né, por exemplo. Negociações multipartidárias exigem técnicas diplomáticas e avançadas, né? Então, são mais complexas. Negociações acidentais, esse é o menos importante dos tipos, né, de negociação. Ele se dá quando não há um relacionamento entre as partes. Então, uma oportunidade é sempre uma oportunidade, mas nesse tipo de negociação, o resultado tem menos importância, já que não trará ganhos futuros. Então, é uma negociação de ocasião, né? Negociações cooperantes, né? Então, essas negociações requerem escutar os outros cuidadosamente e observar as suas ações e reações, né? Por isso, negociações cooperantes geralmente são extremamente eficazes. Então, ao contrário da anterior, as dicas para negociação cooperante são: cuide muito bem deste relacionamento, mesmo que o resultado, em um primeiro momento, não seja o melhor. Ou seja, preza pelo relacionamento. Negociações adversárias. Então, como o próprio nome revela, negociações adversárias são altamente competitivas por natureza. É mais provável que as negociações entre ganhar e perder sejam adversárias, né? Ninguém quer perder, então isso tende a gerar, né, uma competição. Em casos extremos, as negociações são contraditórias, né, porque as partes envolvidas se detestam intensamente. Em tais casos, negociadores podem não estar interessados em ganhar. Em vez disso, eles podem tentar maximizar as perdas da outra parte, né? Então, é melhor que eu perca para o outro perder.
Então, negociações entre rivais políticos, né, podem, por exemplo, né, é um tipo de negociação adversária que pode se tornar destrutivo, então, dessa maneira. E as negociações utilitárias, né? Então, nesse tipo de negociação, os relacionamentos são menos importantes, mas os resultados podem ser de altíssima importância, tá? É a negociação mais usada quando uma grande oportunidade de mercado surge naquele momento, mas não há indicação que ela se repita no futuro. Então, esse foi, então, o conteúdo final da nossa oficina, né? E nós agradecemos a presença de todos, né? Lembrando que temos um último encontro na semana que vem, né? E por esse mesmo link, né? As pessoas podem entrar. Não sei se as gurias têm alguma coisa. Não, só existe a gente está explicando ali, né? A Mara postou então um questionamento, né? Sobre a questão da licença compulsória, né, nas situações agora de Covid, né, e nós colocamos ali no chat, né, então, assim, a questão do regramento, claro que é um interesse maior, é o bem da comunidade, né, da nação, na verdade, quando a gente fala de pandemia, né, mas existem uma série de regramentos que precisariam ser estabelecidos, e dentre eles seria a questão de demonstrar potencial, porque não adianta você ter interesse, né, no licenciamento, você precisa demonstrar uma série de requisitos. Não sei, desconheço o assunto, né, não sei se nós, Brasil, né, enquanto nação, teríamos condições de demonstrar todos esses requisitos para a questão dessa exploração, né? Então, o que a gente compartilhou ali no chat foi assim, o que a legislação traz, né? Então, a questão de obedecer os requisitos para que isso seja viável. Acredito que hoje a gente ainda não tenha, né, condições de pleitear esse licenciamento, muito em razão dessas obrigações que devem ser estabelecidas pelas partes, né? Mas essa questão, assim, a gente fica devendo enquanto grupo, porque foge, né? Envolve uma questão realmente maior, né? Então, a gente consegue compartilhar com vocês a parte, assim, do regramento mesmo. Não sei, Mara, se, na verdade, era nessa linha. A gente sabe, né, do interesse de todos para que isso fosse possível, né, mas infelizmente eu acho que se não foi feito até hoje é porque realmente a gente não atinge alguns dos requisitos previstos, né, senão com certeza alguma ação já deveria ter sido tomada nesse sentido. Fernanda, se me permite... Claro, por favor. Eu sou a professora Mara, de Farroupilha, do IF de Farroupilha. Assunto porque normalmente a imprensa costuma utilizar um termo que não me parece muito correto, que é o interesse do Brasil em produzir aqui a vacina, seja lá qual for, quebrando a patente. Na verdade, me parece que não é uma quebra de patente. Como tu disseste, isso já existe uma legislação, que alguns anos atrás nós já tivemos, né? E o ministro da Saúde era que entrou os genéricos, foi quando entrou os genéricos no Brasil. Na verdade, não foi quebra de patente, foi licenciamento compulsório, né? E isso, alguns laboratórios no Brasil já estão produzindo, claro que talvez não a nível da AstraZeneca, mas começar pelo menos as pesquisas, né? Então, o meu comentário é sobre o que a imprensa costuma dizer, né? Vai quebrar a patente da AstraZeneca. Isso não existe, né? Isso não vai existir. Um laboratório desse porte, que eu acho que até a Patrícia falou, né? Tá?
Eu só entrei nesse assunto porque é uma coisa que está na imprensa aí, aparecendo todo dia. Exato, Né? E vocês na verdade, entraram para nesse quem assunto. não, sem dúvida, e para quem é da área, né, muitos de nós no grupo temos formação jurídica, né, Mara? Então, assim, isso chega a ferir o ouvido quando fala, sabe? Então, assim, eles usam de qualquer maneira os termos, né, para que cause impacto realmente, então acaba havendo uma massificação, né, da informação e de uma maneira errada, né? Então, assim, eles precisam usar o termo quebrar patente porque gera notícia, né? Então, Exato. assim, e daí todo mundo sai falando do quebra patente, sem que isso seja realmente uma verdade, né? Exato, obrigada e parabéns Imagina, pela e desculpa a gente não conseguir, né, ir mais a fundo, porque realmente